A eleição para presidente do Senado foi marcada pelo duelo entre Davi Alcolumbre e Renan Calheiros. Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, era o único remanescente da mesa diretora a permanecer no Senado em 2019. Renan Calheiros, do MDB do Alagoas, contava com uma votação secreta para presidir a casa pela quinta vez. Um manifesto com 48 assinaturas adiantou que a maioria dos senadores queria votação aberta. Mas, para valer, a decisão precisava de uma questão de ordem a ser votada na sessão anterior à da eleição. Renan Calheiros contava com uma manobra regimental que faria José Maranhão, o senador mais velho, presidir a eleição com voto secreto. Mas Alcolumbre, como presidente em exercício, revogou a manobra. Nos bastidores, Alcolumbre usava o nome do ministro Onyx Lorenzoni para se dizer o candidato do governo, mas em público não confirmava a candidatura, porque isso o impediria de presidir a votação da questão de ordem. Para garantir o sucesso da manobra, o Democrata do Amapá se sentou à mesa da presidência do Senado antes mesmo de a sessão começar. Quando no início da noite encerrou a votação da questão de ordem, a confusão começou. Está encerrada a votação. Senhor presidente! Pode presidir. Que isso, senhor presidente? Se ele pode Peço a proclamação do resultado. Eu também posso presidir a sessão. Se ele pode, eu também posso. Ele é candidato. Ele é candidato e não pode presidir essa sessão. Indignada, a senadora Cátia Abreu chegou a tomar papéis, caneta e uma pasta de Alcolumbre. Por favor, eu lhe peço um minuto Eu lhe peço de sanidade. um minuto de sanidade. O senhor não Devolva a pasta pode. da presidência. O senhor não é presidente. O senhor é candidato, meu amigo. Ao fim do dia, a sessão foi suspensa sob a promessa de que seria retomada no dia seguinte aos cuidados de José Maranhão, com voto aberto. Mas, em decisão assinada às 3h45 da madrugada, Dias Toffoli concedeu uma liminar determinando que a votação ocorresse por voto secreto. Alguns senadores prometeram driblar a liminar, abrindo o voto para as câmeras, e cumpriram a promessa. Quando a primeira votação se iniciou, Flávio Bolsonaro escondeu seu voto. Aos poucos, senadores passaram a exibir a cédula e a receber aplausos. Curiosamente, ninguém declarava voto em Renan. Senhor presidente, pela ordem, quero declarar publicamente o meu voto em Davi Alcolumbre e vou mostrar a cédula, coerente com todo o meu trabalho pelo voto aberto e lamentando que o senhor ministro Toffoli tenha descumprido a Constituição. Mas esses votos seriam triturados diante das câmeras. A apuração contou 82 cédulas, em um Senado com 81 senadores. Foram identificados 80 envelopes que serão abertos nesse instante. E esse que não está dentro do envelope. 80 envelopados. E um sem... Não, tem dois aqui. Dois. Com uma nova votação em curso, Flávio Bolsonaro cedeu à pressão das redes sociais e anunciou o voto em Alcolumbre. Presidente, muito rapidamente, como filho do presidente, do chefe de outro poder, havia tomado a iniciativa de não abrir o meu voto na primeira votação. Após esse fato lamentável, eu não tenho outra alternativa a não ser abrir o meu voto e deixar bem claro para todo o Brasil quem eu estou escolhendo para ser o presidente dessa casa, Davi Alcolumbre. Logo em seguida, argumentando que contava com o voto de Flávio, além dos 4 votos do PSDB, Renan Calheiros anunciou a retirada de sua candidatura. Eu queria lhe dizer que o Davi não é Davi, o Davi é o Golias. Ele é o novo presidente do Senado e eu retiro a minha candidatura, porque eu não vou me submeter a isso. Alcolumbre venceu em primeiro turno com 42 votos e pediu ao corregedor da casa uma apuração sobre a fraude na primeira votação.
Em fevereiro, Cruzoé publicou que a principal suspeita em investigação da Corregedoria do Senado pairava sobre o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima. Ele não negou o duplo voto, dizendo aguardar a apuração da Corregedoria. Em 19 de junho, mais de 4 meses depois da vergonha, o corregedor do Senado, Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, arquivou a investigação em um texto de 3 páginas no qual concluiu não haver provas suficientes para acusar ninguém. Renan perdeu o duelo, mas não a influência sobre o comando do Senado. E no segundo semestre, já elogiava Alcolumbre publicamente pela votação que derrubou os vetos à lei de abuso de autoridade. Eu aproveito a oportunidade para cumprimentar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que ontem proporcionou ao Congresso Nacional talvez um dos seus maiores momentos ao rejeitar 18 vetos colocados pelo presidente da República à lei de abuso de autoridade. Eu falo isso assim com muita ênfase, porque, como sabe Vossa Excelência e os senadores também, eu sou um dos modestos autores da lei de abuso de autoridade e por ela batalhei eternamente e fiquei muito feliz com o que aconteceu ontem. Renan Calheiros preside o Senado por interposta pessoa, e a interposta pessoa é o Davi que virou Golias.